Tarde, cumprimento a todos. Quero tratar um tema que possivelmente vai chocar todo mundo aqui. Vocês sabiam que quando você abastece o seu carro com gasolina, existem dois tipos de gasolina, eu não falo da aditivada e da comum. Existe a gasolina formulada e a gasolina refinada. A gasolina refinada é a tradicional, a mais antiga, que você refina o petróleo na refinaria, leva para a bomba e abastece o carro. É a dita gasolina comum. Depois dela se tem a gasolina aditivada, que é a mais pura ainda do que a gasolina comum. Agora inventaram um método, e é regulamentado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que se autoriza a vender um novo tipo de gasolina chamada gasolina formulada. Isso significa você pega o petróleo, coloca por volta de 200 componentes e resíduos de destilação, 200 produtos químicos diferentes, e você formula uma gasolina através de uma fórmula. E essa gasolina formulada, ela é mais leve e mais propensa ao processo de queima no motor. Isso quer dizer que esta gasolina formulada, ela é mais leve, ela vale cerca de 20 centavos a menos para ser produzida e o preço deveria ser passado ao consumidor. Entretanto, ela rende entre 10% e 15% a menos. Se você abastecer 10 litros de combustível comum no seu automóvel e você rodar, quem sabe, 100 quilômetros com esse combustível, com a gasolina formulada você vai rodar 85 quilômetros. E os postos de combustíveis, eles não são obrigados a informar o consumidor qual a gasolina ele está vendendo. Então ele pode vender a formulada pelo preço da comum, ou se ele for de boa fé, de boa índole, ele pode vender a formulada com o desconto já na bomba. É por isso que às vezes você vê no posto a gasolina a 3,20 e no outro ela a 3,40. É porque com certeza o dono daquele posto, ele vende a gasolina formulada. E é natural que ele vai vender mais, o consumidor não sabe a diferença até então, e ele vai procurar a gasolina mais barata. Ele não sabe que existe a formulada e a refinada. Então esse combustível é vendido no Brasil inteiro, ele é responsável já por volta de 40% do mercado nacional, e eu acredito que deve haver uma regulação para obrigar o posto a informar qual é a gasolina que ele vende, se é a formulada ou se é a refinada. Então, pensando nisto, no dia de ontem apresentei um projeto de lei regulando esse sistema, que o posto deverá informar, caso seja aprovado o projeto, se a gasolina que ele vende é a formulada ou a refinada, que aí o consumidor já vai estar mais ciente e preparado para pagar o preço que ele está acostumado e abastecer com combustível que ele de fato queira. Eu tenho pautado o meu mandato em 3 firmes pilares: a defesa do consumidor, a transparência na administração pública, que foram a grande maioria dos projetos que apresentei aqui, e o terceiro ponto, que é no fortalecimento dos municípios, que hoje estão fragilizados. E por isso pedi, e o plenário aqueceu, para a gente poder votar em regime de urgência e preferência um outro projeto que trata, se aprovado for, que todos os integrantes do poder, dos 3 poderes, deverão apresentar anualmente seu comprovante de renda. Os juízes, os promotores, os desembargadores, os deputados estaduais, secretários de estados, governador e vice-governador, gerentes do estado, superintendentes, todos os integrantes de cargos de chefia no poder público deverão anualmente prestar contas do seu crescimento patrimonial. Isso nós já fazemos. Todos os deputados estaduais apresentam esse crescimento patrimonial, mas eu fiz questão de resguardar em lei a obrigatoriedade de nós continuarmos fazendo isso. Porque da mesma forma que nós fazemos, e às vezes o poder legislativo é muito criticado, os demais poderes não são. E nós temos que fiscalizar todos os poderes para evitar que a corrupção se espalhe e que dê sempre transparência, sempre que as pessoas dos poderes, todos eles, tenham seu crescimento patrimonial vinculado com o seu rendimento e que não tenham um crescimento ilícito do seu patrimônio. Agradeço a oportunidade, boa tarde.